to look in our Bibles today at Matthew chapter 3. Nós vamos abrir nossas Bíblias hoje em Mateus capítulo 3. Last night I was talking about the Father and the revelation of the Father. Ontem eu falei a respeito do Pai e da revelação de Pai. And I would say most of our generation E eu posso dizer que a maioria da nossa geração is very deficient. We don't know God that well as a father. está deficiente porque nós não conhecemos Deus tão bem como um Pai. Many of us have passive fathers or quiet fathers. Muitos de nós temos pais que são passivos ou são bem quietos. And there are certain things that a father is to do for the children. E existem algumas coisas que um pai deve fazer para os seus filhos. And if he doesn't do this for his children, E se ele não fizer isso pelos seus filhos, they live with a craving for this. eles vivem com uma ansiedade, ansiando isso. And ultimately, whether an earthly father or a heavenly father, ultimately, whether an earthly father does this or not for his children, E se um pai terrestre, ele faz isso ou não para os seus filhos, God, the heavenly Father, wants to do this for us. Deus, o Pai celeste, quer fazer isso por I nós. talked about the voice of the Lord last night. Eu falei a respeito da voz do Senhor ontem. As a father, his voice empowers us. Como um pai, a voz dele nos empodera. And as a father, his voice identifies us. E como um pai, a voz dele nos identifica. And I believe this identity from God, E eu creio que essa identidade de Deus, when he calls us his son or his daughter, quando ele nos chama seu filho ou sua filha, and we hear those words from God directly, e nós escutamos essas palavras diretamente de Deus, there's a settling that occurs. tem algo que acontece. There's a peace, an unusual calm that comes upon us. Tem uma paz ou uma calmaria muito diferente que acontece I dentro de remember nós. when I experienced it, there was this great pleasure that I felt. Eu me lembro quando eu experimentei isso, havia um prazer muito grande que eu pude sentir. But there was also this, Mas também um momento de, I'm okay. eu tô bem. I don't have to prove anything to anyone. Eu não tenho que provar nada para I don't have ninguém. to strive anymore. Eu não tenho que lutar mais. And I call that the peace of God. E eu chamo isso da paz de Deus. And many of us as E Christians muitos de nós como cristãos haven't experienced the peace of God. não experimentamos a paz de Deus. Many times we're in meetings and we're trying to experience the fire of God. Muitas vezes estamos em reuniões e a gente está tentando experimentar esse fogo de Deus. And we want more of the passion of God. E nós queremos mais paixão de Deus. And we want to be full of his power. E queremos estar cheios do poder dele. But I want to say that one of the most profound things that you can experience in God Mas eu digo que uma das coisas mais profundas que você pode experimentar de Deus is actually peace, é paz. calmness, É uma calmaria. a quietness. É algo muito silencioso. Described in Isaiah Que ele descreve em Isaías. as I've calmed and quieted my own soul. Enquanto eu acalmava e aquietava a minha própria alma. Like a child who's weaned sitting on his mother's lap. Como uma criança que está sentada no colo de sua mãe. This kind of peace Esse tipo de paz is imparted é impartido when the Father quando o Pai adopts us. nos adota. Not just saves us, Jesus, Não somente nos salva, but adopts mas us. quando Ele nos adota. And we all need this. E nós todos And precisamos we all disso. want this. E nós todos queremos And isso. whether our own earthly fathers did this for us or not, E o nosso Pai na terra, tendo feito isso ou não, we still need this nós ainda assim precisamos. and crave this from God himself. Precisamos disso de Deus. And that peace E essa paz, is beyond understanding. ela excede o nosso entendimento. And I've experienced it several times directly in my life. E eu já experimentei isso algumas vezes diretamente na minha vida. But it's for all of his children. Mas isso é para todos os seus filhos. Now, God spoke E Deus falou out loud alto. 3 different times
3 vezes in the Gospels. nos evangelhos. He spoke so that Jesus heard him. Ele falou que para que Jesus pudesse ouvi-lo. He only did this in the presence of Jesus. Ele só fez isso na presença de Jesus And in the presence of others, e na presença dos outros, where God's audible voice onde a voz came in. audível de Deus How pode ser many of ouvida. you would like to hear the audible voice of God? Quantos de vocês gostariam de ouvir a voz de Deus? You know, we have family members and we just want them to be saved. Nós temos parentes que nós queremos tanto que eles sejam salvos. Oh, if they could just hear God's voice, I know they would turn to him. Se eles pudessem ouvir a voz de Deus, eu sei que eles se tornariam para Or if Ele. they could just see the glory of God or a miracle, I know they would turn to God. Ou se eles pudessem ver a glória de Deus ou um milagre, eu sei que eles viriam para Deus. Well, the truth is A verdade é that God has spoken to you que Deus já falou com você and to every human being e para todos os seres humanos, many times. muitas vezes. But sometimes we don't hear it Às vezes nós não escutamos or we don't recognize his voice. ou não reconhecemos a sua voz. Or it doesn't sound clear to Ou us. talvez não está tão clara. And whether you have a relationship with Jesus or not, E você tendo um relacionamento com Jesus ou não, God speaks. Deus fala. He speaks through creation. Ele fala através da criação. You can't stare at the stars without sensing somebody created all that. Você não pode olhar para as estrelas sem ter um sentimento de alguém criou tudo isso. I remember one time taking the leaf of a tree Eu me lembro uma vez, eu peguei uma folha de uma árvore and I stared at it. e eu fiquei olhando para aquela folha. And I could see suddenly all the veins in the leaf. E de repente eu comecei a ver todas aquelas veias na And all these folha. little tiny sections down within. E essas partes bem pequenas que estavam naquela folha. And even though every leaf isn't the same, E mesmo todas as folhas sendo diferentes, every leaf of a tree is the same. toda a folha de uma árvore é a mesma. And there's all these little parts. E tem todas essas partes, And I pequenas remember partes. I was just fascinated. E eu me lembro que eu estava fascinado. Going, someone made this. Eu pensei, alguém fez isso. There's no scientist that can create a tree. Não tem um cientista que pode criar uma árvore. Even the best scientists can't create a tree. Até o melhor cientista não pode criar I uma just think árvore. it's fascinating. Então eu acho fascinante. And it's God speaking. E isso é Deus falando. I've had occasion to hear his voice out loud. Eu já tive ocasiões onde eu escutei a voz dele, alto. Or to feel his presence, Ou senti a presença his dele. glory come. A glória dele vir. And I thought it would be so fun. E eu pensei que seria tão legal. The first time I experienced the glory of the Lord, A primeira vez que eu experimentei a glória do Senhor, I was terrified. eu estava morrendo de It medo. was scary. Eu tive muito I medo. mean, I don't think God comes to frighten us. He Eu não acho que Deus venha para nos assustar. doesn't want us to run away. Ele não quer que a gente fuja dele. But man, when his presence comes, Mas quando a presença dele vem, there's a weight. tem um peso, There's a fear of the Lord. tem um temor do Senhor. There's like your flesh wants to come off of your É bones. como It's- se a sua carne quer sair dos seus ossos. people say, well, I stood in the glory of the Lord and I wasn't afraid. I was like, E algumas pessoas dizem, eu já estive na presença da glória do Senhor e eu não tive medo. you stood in a different glory than I stood in. E aí eu falo, então você estava numa glória diferente da glória que eu I estive. think there are measures of God's glory. Eu acho que há medidas diferentes da glória de I Deus. think he only reveals part of himself Eu acho que ele só revela parte dele. because we would run away. Porque senão a gente ia fugir. Not because he wants us to run. Não porque ele quer que a gente He fuja. wants us closer. Ele quer que nós estejamos perto But dele. he's so awesome. Mas ele é tão maravilhoso. So these 3 times Então essas 3 vezes, where God speaks out loud in the scripture. quando Deus fala em voz alta nas Escrituras, The first one is in Matthew 3. a primeira está em Mateus capítulo 3. And Jesus, I described this last night. E eu descrevi isso ontem. Jesus came to John the Baptist to be baptized. Jesus veio a João Batista para ser batizado. Now, John the Baptist was Jesus' cousin. E João Batista era o primo de Jesus. But John the Baptist said this,
I didn't know him. Mas João Batista disse: eu não o conhecia. See, they didn't grow up together even though they were cousins. Eles não cresceram juntos, mesmo sendo primos. Jesus grew up in Nazareth. Jesus cresceu em Nazaré. John the Baptist grew up in the wilderness. João Batista cresceu no deserto. And so they weren't hanging out as cousins, playing together as boys. Então eles não cresceram juntos como primos, brincando um com o outro. But John had been trained a prophet in the wilderness Mas João, ele foi treinado como um profeta no deserto, by God himself pelo próprio Deus, to see by the Spirit. para ver pelo Espírito. And so John says, I didn't know him, Então João diz: eu não o but conhecia. the Lord told me the one who you see the Spirit come down and remain on, he is the one. Mas o Senhor me disse: aquele que você vê, que o Espírito descer e ficar nele, é ele. And so John had so much revelation E João tinha tanta revelação of the coming one, the Messiah, do Messias que viria, that he's called a voice in the wilderness. que ele é chamado a voz do deserto. Get ready. Se prepare, He's coming. ele está vindo. And even as John was proclaiming that and preaching that, E mesmo quando João proclamava isso e pregava isso, which by the way, John was full of joy. o que por sinal João, ele tinha muita alegria. All the movies have John the Baptist wrong. Todos os filmes têm uma imagem errada de João They have Batista. him as this grumpy old guy. Eles têm uma imagem de que um cara velho, Going, you rabugento, brood of vipers. que fica brigando com as pessoas, Who chamando de warned you víboras. to come out here? Quem mandou você vir aqui? John was full of joy. Não, João, ele era cheio de alegria. And he was only 6 months older than Jesus was. E ele era apenas 6 meses mais velho do que Jesus. And so John is a 33-year-old man Então João tinha 33 anos when he's manifesting the glory of the Lord, or Quando the ele- voice of God. quando ele manifesta a glória de Deus ou a voz de Deus. And everyone is coming out to John in the wilderness to E hear him preach. todos estão vindo a João até o deserto para ouvi-lo pregar. And he's joyful E ele estava muito alegre, because people aren't going to come to watch you preach in the wilderness if you're grumpy. porque as pessoas não vão vir para ouvir você pregar no deserto se você estiver rabugento. John leaped for joy in his mother's womb. O João pulava de alegria dentro do ventre da mãe dele. There was great joy at John's birth. Havia muita alegria no nascimento de João. John in his preaching says about Jesus, I stand here and rejoice at the sound of the bridegroom's voice. O João diz que ele se alegrava ao som da voz do noivo. And Jesus called John a burning and shining lamp. E Jesus chamava João de uma lâmpada que brilhava. And he said to the Pharisees, even you rejoiced in his light for E a ele time. dizia aos fariseus que até mesmo vocês se alegram na vida dele. So I want to try to help you with John's reputation. Então eu quero tentar ajudar um pouco a reputação de João He aqui. was joyful. Ele era muito alegre. Listen, he baptized at the Jordan River, Ele batizava as pessoas no Rio Jordão, which was 15 miles from Jerusalem at its closest point. que ficava a 15 milhas de distância de Jerusalém, era o lugar mais próximo. It said everyone E ele disse: todos. went out to John from Jerusalem and Judea. Diz que todos de Jerusalém e da Judéia iriam até João. Now there's no planes or trains or automobiles. E naquela época não tinha carro, nem avião e nem trem. If you were going to John's services, Então, se você estava indo para o culto de João, you had to walk você tinha que caminhar at least 15 miles. pelo menos 15 milhas. Now, how many of you are mothers? Quantos de vocês são mães? You have children, Você tem filhos? okay? Have you ever walked your children 15 miles? Você já andou com seus filhos por 15 milhas? Would you ever walk your children 15 miles to see a grumpy guy preach in the wilderness? Você caminharia com os seus filhos durante 15 milhas para chegar no deserto para ver um cara rabugento pregando? No way. De jeito nenhum. I mean, the men might go out there, Talvez os homens possam ir, but no way the moms are walking their kids out there. mas de jeito nenhum que as mães iriam andar com os filhos até They lá. didn't have to
walk them 15 miles to see some grumpy guy. Eles não iam andar 15 milhas para ir ver um cara que não estava querendo nada. They had that in Jerusalem. Eles tinham isso em Jerusalém. They could just walk down the street and find grumpy guys. Eles poderiam ir um pouquinho além da casa deles e encontrar alguém bem rabugento. But something was drawing everyone to John. Mas algo atraía todos a João. Now, John wasn't doing any miracles. João não estava fazendo nenhum He was milagre. just baptizing people. Apenas batizando as pessoas. Something was drawing them to John. Algo atraía eles a João. It was good news. E eram as boas It was novas. joy. Era alegria. It was this pull. Have you heard this man John in the wilderness? Era assim como se as pessoas falassem: você já ouviu falar de João, esse homem que está no deserto? No, what's he doing? Não, o que ele está He's fazendo? preaching. Ele está pregando. Oh, so what? E daí? No, there's this good news. Mas ele está pregando as boas novas. Something's about to happen. Algo está prestes a acontecer. We gotta get our kids and get them out there. Nós precisamos levar nossos filhos para lá. This man is different than anyone in our generation. Esse homem, ele é diferente do que qualquer outra pessoa na nossa geração. And he's full of joy. E ele é cheio de alegria. Everyone was drawn to John. Todos eram atraídos a João. Jesus called John Jesus chamava João the greatest man ever born of a woman. do maior homem, o melhor homem que nasceu de uma mulher. John came preaching, E João veio pregando and he seems kind of proud. e parece que ele está bem orgulhoso. He says there's one coming Ele diz: tem um que está vindo, that's even greater than me. que é ainda maior do que eu. It's like, wow, John, É tipo, uau, João, who do you think you are? mas quem que você pensa que você é? It's like when Moses says, É como quando Moisés diz: Moses was the greatest or the most humble man to ever walk the earth. Moisés foi o homem mais humilde a andar na face da terra. Did you ever read that in Numbers chapter 12? Você já leu isso em Números capítulo 12? Moses was the most humble man to ever walk the earth. Moisés foi o homem mais humilde a andar na face da terra. Do you know who wrote that? Sabe quem escreveu isso? Moses. Moisés. Lord, do I have to write this down? Senhor, será que eu preciso escrever isso? Yes. Sim. Right, Moses is the most humble man to ever walk the earth. Escreve: Moisés é o homem mais humilde que já andou na face da terra. But why do I gotta write it down? Mas por que eu preciso escrever isso? That seems arrogant. Parece ser um pouco arrogante. God would say it's not arrogant if it's true. E Deus provavelmente disse: mas não é arrogante se for verdade. It's just bold. É porque é corajoso. See, Moses was bold. Moisés era corajoso. John the Baptist was bold. João Batista era corajoso. It's not arrogance, it's true. Não é arrogância se é verdade. He says there's one coming even greater than me. Ele disse: tem um vindo que é ainda maior do que He eu. doesn't say greater than Moses. Ele não fala que ele vai ser maior do He que could have said Moisés. greater than Abraham. Ele poderia ter dito maior do que Abraão. John, who do you think you are? João, quem que você pensa que você é? The greatest man ever born of a woman. O maior homem que nasceu de uma mulher. There's no one to compare me to. Não há ninguém para me comparar a ele. See, that's boldness and humility. Isso é coragem e humildade. He says, the one coming, I can't even untie his shoes. Ele disse: aquele que está vindo, eu não sou digno nem de desamarrar suas He's sandálias. so greater than Ele é me. muito maior do que eu. See, God wants us to walk in boldness E Deus quer que nós andemos em coragem and humility. e humildade. Learn what's true Aprenda o que é verdade and don't be afraid to speak it. e não tenha medo de falar. Don't boast, Não esteja convencido. but if God says something, Mas se Deus disser algo, ask him if you're supposed to say it or not. pergunte a Ele se você deve falar isso ou não. Say, Lord, this kind of looks like I'm making myself look better than anyone. Diga: Senhor, isso parece que eu estou me achando melhor do que os outros. Understand the truth about yourself. Entenda a verdade de See, si when the mesmo. Father speaks over us, Quando o Pai fala sobre nós, He's identifying who we are. Ele está identificando quem nós And it's somos. so important E é tão importante to walk in our identity.
caminhar, andar na nossa identidade. not in arrogance, Não em arrogância, but in humility. mas em humildade. I travel to many places in the world, Eu viajo para muitos lugares no mundo. and I get introduced as this or as that, E eu sou introduzido como isso ou como aquilo. and these high, grand titles. E esses títulos muito altos, muito grandes. And if they ask me, E se eles me perguntarem, well, what are you? mas o que você é? Are you an apostle? Are you a prophet? Você é um apóstolo? Você é um profeta? I say I'm a priest, Eu falo, eu sou um sacerdote. and so are you. E você também. We're a royal priesthood. Nós somos sacerdócio real. Don't put me in one of those low earthly positions. Não me coloque em uma posição terrestre muito baixa. You and I stand before the living God in the heavenly realm. Você e eu podemos estar diante do Deus vivo. We have direct access to the Father. Nós temos acesso direto ao Pai. We are sons of the living God. Nós somos filhos do Deus vivo. That's not arrogance, it's just true. Isso não é arrogância, isso é verdade. I only want the title that God says about me. Eu quero apenas o título do que Deus diz a meu respeito. And most of the time I don't tell people what those titles are, E na maioria das vezes eu não falo para as pessoas quais são esses títulos. unless he tells me to. A não ser que ele me mande falar. So Jesus comes to joyful John Então Jesus vem ao João, aquele João alegre, and says, baptize me. e ele diz, me batiza. And John is terrified. E João ficou He goes, chocado. No. Ele falou, não, You baptize me. você tem que me batizar. And Jesus goes, no, do it to fulfill all righteousness. E aí Jesus diz, não, você tem que fazer isso para que a justiça seja cumprida. See, the only one more joyful than John O único que era mais alegre do que João would have been Jesus himself. teria sido o próprio And Jesus. just as we see John as this grumpy guy, E assim como nós vemos João como esse cara mal-humorado, we see Jesus the same way. nós vemos Jesus da mesma forma. You know? And so here we are with a joyful Jesus E and a aqui- joyful John. E aqui nós temos um Jesus alegre e um João alegre. And Jesus going, baptize me. E ele falou, me batiza. And John's going, no, E ele disse, não, you baptize me. você me batiza. And Jesus going, no, do it to fulfill righteousness. E aí Jesus fala, não, faça isso para cumprir a justiça. Okay. Can you imagine having to take Jesus and baptize him? Você consegue imaginar tendo que batizar Jesus? I mean, yes, an honor, but you feel terrible. Sim, é uma honra, mas você se sente This terrível. is the one greater than you, and you're dunking him into a death. Esse é aquele que é maior do que você e você está afundando ele na água. When he raises him back up, Mas quando ele se levanta, the heavens open, os céus se abriram. and the Spirit of the Lord descends like a dove. E o Espírito do Senhor desce como uma pomba. Now, it's not a bird, Não é um pássaro, it's the Spirit of the Lord. é o Espírito do Senhor. See, John said, I didn't know him, João disse, eu não conhecia. but God told me the one who you see the Spirit descend on, he's the one. Mas Deus me disse, aquele que você vê o Espírito descer sobre ele, é dele que eu estou falando. So then he knows when the Spirit descends, he's the one. E então ele sabe quando o Espírito desce, é esse. And then this voice comes out of heaven. E então essa voz vem do céu. This is my beloved Son. Esse é o meu filho amado. Now who's talking? Agora quem que está falando? He called him son, Ele chamou de filho. so who's talking? Então quem que está falando? The Father. O Pai? This is the voice of the Father. Essa é a voz do Pai. You see, each time that the audible voice of God comes out of heaven, Todas as vezes que a voz de Deus vem do céu, it's the Father's voice. é a voz do Pai. And the Father's voice first identifies the Son E a voz do Pai, primeiramente, ela identifica o Filho. and then speaks of the pleasure he has over his Son. E então fala a respeito do prazer que ele sente sobre esse Filho.
We need to know this voice. Nós precisamos conhecer essa We need to voz. believe for this voice. Nós precisamos crer nessa voz. We need to recognize when this voice speaks. Nós precisamos reconhecer quando essa voz fala. Because the spirit of prophecy Porque o espírito de profecia is about to move through God's church in a profound way. está prestes a mover na igreja do Senhor de uma maneira muito profunda. But we need to discern the voice of the Father. Mas nós precisamos discernir a voz do Pai. Because Jesus said many will prophesy. Porque Jesus disse que muitos profetizariam. Many will say in that day, did we not prophesy? Muitos vão dizer naquele dia, mas nós profetizamos. And Jesus will say, yes, E Jesus vai dizer, sim, but I never knew you. mas eu nunca te You conheci. see, to know Jesus Para que você possa conhecer Jesus, is to know the Father. você tem que conhecer o Pai. And to know the Father E conhecer o Pai is to truly know Jesus. é realmente, verdadeiramente When we conhecer come Jesus. into the kingdom, Quando nós entramos no reino, we become children of God. nos tornamos filhos de Deus. But we As aren't automatically crianças. sons of God. Nós somos as crianças, mas não somos automaticamente filhos. There's a time when the spirit of adoption comes. Há um tempo onde o espírito de adoção vem. And at that time, E naquele momento, we come into sonship. nós entramos e nós somos filhos. And that spirit of adoption, E esse espírito de the adoção, Spirit of the Lord descends on o Jesus. espírito do Senhor, ele desce sobre Jesus. And he's already the Son of God. E ele já é o filho de Deus. But he comes into this sonship, Mas agora ele entra nesse estado de this ser um filho. partnership with God. Essa parceria com Jesus. And it becomes manifest or evident to others. E então é manifesto e se torna evidente aos outros. So Jesus Então is Jesus, immediately led into the wilderness ele imediatamente é levado ao deserto to be tempted. para ser tentado. By the Spirit of the Lord, he's led into the wilderness Pelo Espírito do Senhor, ele é levado ao deserto to be tempted. para ser tentado. You know, in Matthew chapter 6, E sabe que em Mateus capítulo 6, Jesus taught us the Lord's Prayer. Jesus nos ensina a oração, a orar. Starts out, Our Father Que in começa, heaven, Pai holy is nosso your que estás name. no céu, santificado seja o seu nome. And then there's this little phrase there. E então tem uma frase, uma pequena frase, It's like the fine print in a contract. que é como se fosse aquelas letrinhas pequenas no final de um contrato. Jesus says, when you're praying, say this. Que Jesus diz, quando você orar, diga isso. Lead us not into temptation. Não nos deixe cair em tentação. Wait, how did that get in there? Mas como que isso entrou nessa oração? Did anybody ever notice that phrase? Alguém já percebeu essa frase? I picture the disciples going, why should we pray, lead us not into temptation? E eu posso pensar, imaginar nos discípulos dizendo, por que a gente deve orar para que você não nos leve à tentação? God doesn't tempt us. Deus não tenta a Why gente. should we tell God to not lead us into temptation? Então por que a gente tem que dizer para Deus para não nos deixar cair em tentação? I think Jesus' answer would have been, E eu acho que a resposta de Jesus teria sido, well, 2 chapters ago, 2 capítulos atrás, the Holy Spirit o Espírito Santo led me into the wilderness to be tempted. me levou até o deserto para ser tentado. Trust me. Confie em mim. Pray the prayer. Faça essa oração. You don't want to go where I just went. Você não quer ir aonde eu fui. Don't worry about the theology. Just Não se pray the prayer. preocupe com a teologia, mas This faça essa will help oração. you in the days ahead. Isso vai te ajudar nos dias que Just estão por pray that vir. prayer. Faça essa So oração. Jesus is led into the wilderness to be tempted. Então Jesus é levado ao deserto para ser tentado. And after he fasts for 40 days, E logo após ele ter jejuado por 40 dias, Satan comes to tempt him. Satanás vem para tentá-lo. What is he tempted with? E como que ele tenta ele? Qual tipo de tentação? You say, well, he was tempted with turning stones to bread. Bom, ele foi tentado a transformar pedras em pão. Or he was tempted with bowing down. Ele foi tentado a se prostrar. Or he was tempted with throwing himself off and seeing if God would save him. Ou foi tentado a se jogar naquele abismo para ver se Deus o salvaria. The temptations each began with this. As tentações todas começaram da seguinte forma: If you are the Son of God, se você é o filho de Deus, what's he being tempted about? qual é a tentação que está acontecendo aqui? Sonship. O filho, a identidade de The filho. enemy is saying,
use your gift to prove that you're a son. O inimigo está dizendo, use o seu dom para provar que você é um filho. Use your power, use your authority, prove you're a son. Use o seu poder, a sua autoridade, prove-se a si mesmo. And Jesus, in essence, says, E aí Jesus praticamente diz, I already know I'm a son. eu já sei que eu sou filho. He already told me I was. Ele já me disse que eu era. And you heard it. E você ouviu. I'm not going to use my gifts to prove I'm a son. Eu não vou usar os meus dons para provar que eu sou um filho. You see, we need this identity as sons. Nós precisamos dessa identidade como filhos. We need to know this, Nós precisamos saber isso to walk in this. para poder andar nisso. Or we'll use our gifts to try to prove, Ou então nós vamos usar os That we nossos are. dons para tentar provar que nós somos. and we'll end up walking in the temptations of the enemy. E vamos acabar andando na tentação do inimigo. God wants to pour out his gifts on his church like never before. Deus quer derramar os dons dele sobre a igreja como nunca antes. And of course we would say, amen, do it. E claro que nós diríamos amém, faça isso. But we say, Lord, let us know you as Father. Mas devemos dizer, Senhor, nos deixe te conhecer como um pai. That whether I have the gifts or not, Eu tendo os dons ou não, I know I'm your son. eu sei que eu sou seu I filho. know I'm your daughter. Sei que eu sou sua That filha. I not be tempted E que eu não seja tentado to use my power that you give me a usar o poder que o Senhor me dá to corrupt myself or others. para me corromper ou corromper os outros. The second time A segunda vez is in Luke chapter 9. é em Lucas capítulo 9. Over the last couple of years, this has become a fascination for me. Nos últimos anos isso tem se tornado uma fascinação para mim. This is called the Mount of Transfiguration. Esse é chamado o Monte da Transfiguração. You know the story. Você conhece a história? Jesus, Peter, James, and John go up on the mountain, Jesus, Pedro, Lucas e João foram ao monte and it says that the glory of God appeared on Christ, e diz que a glória de Deus apareceu em Cristo. and Moses and Elijah. E Moisés e Elias. That's called a good meeting. Isso é uma ótima If reunião. you ever have a meeting and Moses and Elijah show up, Se você tiver uma reunião onde Moisés e Elias aparecem and Christ appears in glory, e Cristo aparece em glória, you're having a good você meeting. está tendo uma ótima You might reunião. want to remember that one. E você vai querer se lembrar dessa reunião. So they have this awesome meeting, Então eles têm essa reunião maravilhosa. but it says Peter, James, and John were asleep. Mas diz que Pedro, Tiago e João estavam dormindo. I could never figure this out. E eu nunca conseguia entender isso. Jesus tells them, come up on the mountain. Jesus fala, vamos subir ao monte. Moses and Elijah are there in glory. Moisés e Elias estão lá. Jesus is in glory. Jesus está em And the glória. three disciples were asleep. E os 3 discípulos dormindo. I could not figure that out. Eu Why nunca pude in the entender world? isso. They must not have known that Moses and Elijah were going to come. Eles provavelmente não sabiam que Moisés e Elias viriam. I mean, if you knew Moses and Elijah were going to come to a meeting, Se vocês soubessem que Moisés e Elias viriam a uma reunião, would you fall asleep? você ia ficar dormindo? No, they couldn't have known. Eles então provavelmente não sabiam. So I searched the scripture over and over again, Então eu comecei a buscar na escritura de um lado para o outro. and I figured out E eu descobri why they fell asleep. por que eles dormiram. It's in the first verse of the account, verse 28. Está no primeiro versículo, no versículo 28. It says, Jesus took Peter, John, and James. Diz que Jesus levou Pedro, Tiago e João. They went up on the mountain to pray. Que eles subiram ao monte para orar. That's why they fell asleep. Por isso que eles dormiram. They thought it was a prayer meeting. Eles pensavam que era apenas uma reunião de oração. That's what you do in prayer meetings. You fall asleep. E é isso que você faz em reunião de oração. Você Prayer dorme. meetings are boring. A reunião de oração é chata. So you go, oh man, we're up here we climbed the mountain all day. Eles falaram, a gente escalou essa montanha o dia inteiro. James, what are you going to do? Tiago, o que você vai fazer? I'm tired. I'm going to sleep. Tô cansado, acho que eu vou dormir. Well, why are you going to sleep? Mas por que você vai 'Cause dormir? we're just up here to pray. A gente tá aqui em cima só para orar mesmo.
See, Jesus' idea of a prayer meeting and our idea of a prayer meeting are really different. A ideia de Jesus a respeito de uma reunião de oração e a nossa ideia é bem diferente. Jesus took them to pray. The glory of the Lord was there. Jesus levou eles para orarem e a glória do Senhor estava lá. And finally, when these guys wake up, they missed half the prayer meeting. E finalmente, quando eles acordam, eles perderam metade da reunião. Suddenly this cloud comes E do nada vem essa nuvem and this voice out of heaven. e uma voz que vem do céu. This is my son. Esse é o meu filho. Now that's kind of stating the obvious. E isso está praticamente falando o que é óbvio. They already know he's the son. Eles já sabiam que ele é o But the filho. voice says this. Mas a voz diz o seguinte: Listen to him. escute a ele. Listen to him. Escute, ouça ele. See, before this prayer meeting, Antes dessa reunião, Jesus told the disciples, Jesus falou aos discípulos: guys, gente, I'm going up to Jerusalem eu estou indo para Jerusalém and they're going to kill me. e eles vão me matar. And his disciples are like, amen, Jesus. E You're awesome. os discípulos disseram lá: tá bom, Jesus, amém. Isso é muito We legal. love you, Jesus. Amen. Nós You're te amazing. amamos, Jesus, nós te amamos. He's going, you didn't hear me. E ele falava: mas você não me escutou. I'm going up to Jerusalem and I'm going to die. Eu estou indo para Jerusalém e eu vou morrer. Wow, that's amazing, Jesus. Ai, que legal, Jesus. Must be a parable or something. Deve ser alguma parábola ou algo assim. After the transfiguration, Depois dessa God said, transfiguração, listen to him. Deus disse: escute a ele. Jesus, just a couple verses later, E alguns versículos depois, goes, I'm going up to Jerusalem to die. Jesus fala: estou indo a Jerusalém para morrer. And they go, can we sit down on your right and your left hand when you go into the kingdom? E aí eles falaram: a gente pode sentar à sua direita e à sua esquerda quando você entrar no reino? They're not getting it. Eles não estavam entendendo. The Lord is trying to tell them, this is my son. O Senhor está tentando dizer a Listen eles: to esse é o him. meu filho. See, when you come into sonship, Quando você entra nesse estado de ser filho, you come into this place where you only say what the Father is saying. você entra em um lugar onde você só fala o que o Pai fala. Jesus is saying, listen to my son because he's saying what I'm saying. E That's ele- what the Father is saying. E o Pai diz: escute ao meu filho, porque ele fala o que eu falo. See, when we come into sonship, Quando nós entramos nesse estado de ser filho, we come into more than obedience. nós entramos em mais do que obediência. It's a place where you listen. É um lugar onde você escuta. You stop talking so much. Você para de falar tanto. And you just try to listen E você tenta escutar. because you only want to say what God's saying. Porque você quer falar apenas o que Deus fala. You don't want your own words anymore. Você não quer mais as suas próprias palavras. You want to rightly represent the Father. Você quer representar o Pai de So uma you maneira come to this correta. place of listening what the Father is saying. Então você entra em um lugar onde você está escutando o que o Pai está dizendo. You know, I'm troubled by social media right now. Eu tenho um sério problema com as mídias sociais agora. It's because it's everybody saying whatever they think about saying. Porque todo mundo fala o que eles querem falar. And if you have enough following on some kind of social media, E se você tem os seguidores suficientes na sua mídia social, you think you are somebody. você acha que você é alguém. And so now your opinions count. Então agora a sua opinião tem valor. And I believe that the next generation is being led astray Eu creio que a próxima geração ela está se afastando from hearing what God is saying e não está ouvindo o que Deus está dizendo. into just hearing a bunch of opinions. Estão apenas escutando um monte de opiniões. And we need a church that listens. E nós precisamos de uma igreja que escuta Deus. I want to hear what God says. Eu quero ouvir o que Deus diz. Not just His commandments. Não somente os seus mandamentos, I want to know His desires. mas eu quero conhecer os seus desejos. I said to some of the leaders of this church last night, E eu falei para alguns líderes aqui da igreja. God has a heart for this city.
Deus tem um coração para essa cidade. Why did He put you in this city? Por que que Ele te colocou nessa It's because cidade? He has a heart for this city. É porque Ele tem um coração para And He essa wants you to cidade. not just know His thoughts and His commandments. E Ele não quer que você apenas conheça seus mandamentos ou os pensamentos dele. He wants you to know His heart, Ele quer que você conheça o coração His dele. affections, His desires. As afeições e os See, seus when we get to desejos. know God As pessoas possam as conhecer a a Deus Father, como um pai, we're about His desires, not just His commandments. onde se trata dos seus desejos e não apenas dos mandamentos. See, most of us as children of God, we live two lives. A maioria de nós, como filhos, como crianças de Deus, nós temos duas vidas. We live our Christian life, Temos a nossa vida cristã, we try to be obedient tentamos ser obedientes so we can do what we want. para que nós possamos fazer o que a gente quer. Because we think God's no fun, Porque a gente acha que Deus não é legal. that God just has all these rules. Ele não é divertido, ele tem regras. And we don't know the beauty of God's E word. nós não conhecemos a beleza da palavra de We don't know Deus. the longings of the heart of the Father. Nós não sabemos os desejos do coração do Pai. No one could have come up a redemptive plan like the Father did. Ninguém poderia ter criado um plano de redenção como o Pai criou. No one would have sent His Son to die for sinners. Ninguém teria enviado seu filho para morrer pelos pecadores. It's not only genius, it's an amazing love that no man has. Não é apenas genial, mas é um amor maravilhoso que nenhum homem tem. Do we want His heart, Será que nós queremos o coração or dele? do we want Him to just enhance our hearts? Ou queremos que ele apenas melhore o nosso Do coração? we want His dream, Nós queremos o sonho dele? or do we want Him to fulfill our dream? Ou nós queremos que ele apenas cumpra os nossos Do we sonhos? want our inheritance, Será que nós queremos a nossa herança? or are we His inheritance? Ou será que nós somos a herança dele? What if we begin to live life from God's heart? E se nós começássemos a viver a nossa vida através do coração de Deus? If you don't know His heart, Se você não conhece o seu you coração, won't understand His o commandments, coração dele, você não vai entender os mandamentos dele, His directives to you. as direções dele para você. You'll only do the ones that fit your dream. Você vai apenas fazer aquelas que cabem dentro do seu sonho. Jesus said, I've restrained my will. Jesus disse: eu já tirei a minha vontade. The Son of God, He had a perfect will. O Filho de Deus, ele tinha uma vontade perfeita. He said, no, I'm only going to do what the Father's doing. Mas ele disse: não, eu vou fazer apenas o que o Pai está I got fazendo. to feed off of the word of the Lord. Eu tenho que viver da palavra do Senhor. It wasn't just obedience. Não era apenas obediência, It was trust mas era confiança that the heart of the Father que o coração do Pai was good. era bom. And when Christ went to the cross, E quando Cristo foi à cruz, it was because of the Father, foi por causa do Pai the Father's love. e do amor do Pai. That's why He went to the cross. Por isso ele foi à cruz. Because He longs for us to be with Him Porque ele anseia para que nós estejamos com in an ele. eternal E joy. numa alegria eterna. And most of us just have children mentalities. E a maioria de nós temos apenas uma mentalidade de criança. Well, I'll be obedient to God, Eu vou ser obediente a Deus. or at least mostly obedient, Ou praticamente a maioria das vezes eu vou ser because obediente. nobody's perfect. Porque ninguém é And I perfeito. still got to do my thing. E eu ainda tenho que fazer as minhas próprias And I coisas. still got to be who I am. E eu tenho que ser quem eu sou. And we think that somehow E nós pensamos que de alguma forma our plan or our dream is better than God's dream. o nosso plano ou o nosso sonho são os melhores do que o sonho de Deus. And that's because we're children. E porque nós somos crianças. But a son knows differently. Mas um filho, ele sabe de uma maneira diferente. And a son says, no, I only do what I see the Father doing. O filho diz que ele só faz o que ele vê o pai fazer. Did you ever wonder Você já parou para pensar about the man who's healed at the gate called Beautiful? daquele homem que foi curado no portão? He says that man that Peter and John raised up Diz que aquele homem que Pedro e João levantaram, was lame from birth. ele era coxo de nascença. And he was over 40 years old. E ele tinha mais de 40 anos de idade. And every day he was set at that gate E todo dia ele estava sentado naquele for portão 40 years. por 40 anos. And then
Peter and John come along. E Pedro e João aparecem. Silver and gold have I none. Eles dizem: eu não tenho prata e nem ouro. Rise up and walk. Levante e ande. It was an amazing thing that happened. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. But if he was there for 40 years, Mas se ele estava lá por 40 anos, Jesus walked past him Jesus passou por ele and he never healed it. e não o curou. When they heal him in the name of Jesus. E aí quando eles curaram ele no It's the nome de power of Jesus. Jesus that they have to heal him. Foi o poder de Jesus que eles tinham para curá-lo. But Jesus walked by him and never healed him. Mas Jesus passou por ele e não curou. That seems cold. Isso parece ser um pouco frio. See, if we don't know the heart of God, Se nós não conhecemos o coração de Deus, we'll attribute to God coldness, nós vamos dar essa frieza para Deus, anger, essa raiva, grumpiness. mal-humorado. God doesn't want to do anything. Deus não quer fazer nada. And we'll begin to try to live our own dream and our own plan. E nós vamos começar a tentar viver o nosso próprio plano, o nosso próprio We sonho. need to know him as a father. Nós precisamos conhecê-lo como um And pai, as a good father, como um pai bom. he's different than every one of your earthly fathers. Ele é diferente de cada um dos seus pais He aqui has na terra. great things. Ele tem coisas grandes. He's full of joy. Ele é cheio de alegria. And he understands the end from the beginning. E ele entende o fim desde o início. And his plans for your life E os planos dele para a sua vida are way better than the ones you're trying to accomplish. são muito melhores do que aqueles que você tenta alcançar. In the end, E no final, only his plan somente o plano dele will last. vai durar. Only his plans will work. Somente os planos dele vão funcionar. Well, the last time is in John chapter 12. E a última vez é em João capítulo 12. Jesus has just walked out the triumphal entry into Jerusalem, Jesus disse que ele estava tendo essa entrada triunfal em Jerusalém. and he's teaching at the temple. E ele estava ensinando no templo. And Lazarus, who he had raised from the dead, is standing there with him while he's teaching. E Lázaro, aquele que ele ressuscitou da morte, estava com ele junto enquanto ele estava ensinando. And the miracle of raising Lazarus from the dead after 4 days dead, E o milagre de ter ressuscitado Lázaro depois de 4 dias morto it was so amazing foi tão maravilhoso that some people were coming to see Jesus, que algumas pessoas vinham para ver Jesus and some people wanted to just see Lazarus. e algumas pessoas vinham só para ver Lázaro. It was such a profound miracle Foi um milagre tão profundo that there were many leaving the teaching of the que Pharisees tinham muitos que estavam deixando os To ensinamentos follow dos fariseus Jesus. para poder seguir Jesus. just to follow him Somente para because they seguir. heard about Lazarus. Porque eles ouviram sobre Lázaro. And so Jesus and Lazarus are there at the temple. Então Jesus e Lázaro estavam lá no templo. And it says that Greeks who were there for the festival, E diz que os gregos que estavam lá para o festival, they came wanting to see Jesus. eles vieram e eles queriam ver Jesus. And they said to Philip, "Sir, we wish to see Jesus." E eles disseram a Filipe: "Senhor, nós queremos ver Jesus." And Philip came to Jesus E Filipe foi até Jesus. and he said, "There's Greeks looking for you." E ele disse: "Os gregos estão te procurando." See, up until that point, Jesus was only saying he was there to preach to the Jews. E até esse ponto, Jesus dizia que ele estava lá apenas para pregar aos judeus. Even though he had done miracles with Gentiles. Mesmo que ele tivesse já operado milagres para os gentios. And the time was now changing. E agora o tempo estava mudando. And when Jesus hears this, he says, "It's time." E quando Jesus escutou isso, ele disse: "Esse é o tempo." And then he prays a prayer, E então ele faz uma oração. "Father, Ele diz: "Pai, glorify your Son." glorifique o seu filho." And God's voice comes out of heaven. E a voz de Deus vem do céu. It's the third time it happened. É a terceira vez que isso acontece. And the Father says, Jesus said, "Father, glorify your name." E Jesus diz: "Pai, glorifique o seu nome." And the Father's voice answers, "I have
glorified my name. E a voz do Pai responde: eu já glorifiquei o meu And nome. I will continue to glorify my name. E eu vou continuar glorificando o meu nome. Here's what's amazing E in aqui- that John chapter 12. E aqui o que é lindo em João capítulo 12. Some people heard those words. Algumas pessoas ouviram essas palavras. Some said an angel was talking to Jesus. Outros disseram que um anjo estava falando com Jesus. And some said it only thundered. E outros também apenas disseram que eram apenas trovões. Now, Jesus says something that should make us tremble. Jesus fala algo aqui que deveria fazer a gente tremer. He said, "This voice did not come for my sake, Ele disse: essa voz não veio por minha causa, but it came for your sake." veio por sua causa. Wait a minute. Pera aí, I only heard thunder. eu apenas escutei um trovão. What voice are you talking about? De que voz você está falando? Do you know the audible voice could break out of heaven Você sabia que uma voz pode sair do céu audivelmente and you would only hear thunder? e você ia apenas ouvir um trovão? And then God says, "This voice came for your sake?" E então Deus diz: essa voz veio por sua causa. Oh no. Não. You see, the miraculous can occur Você vê, o milagre pode acontecer and we could miss it. e nós podemos perdê-lo. Jesus did miracles in many cities. Jesus operou milagres em muitas cidades. Jesus is doing things in this E city. Jesus estava fazendo coisas nessa Do you cidade. know what he's doing? Você sabe o que ele está fazendo? Or are you missing it? Ou será que você está perdendo? And you don't realize he's actually moving. E você não percebe que ele está movendo. You see, we want the miracles, Nós queremos os milagres, but do we want to know the Father? mas será que queremos conhecer o Pai? I know now that if Jesus said something like that, I would go and say, "Hey, I need to hear the voice. I need to know what that voice was." Eu sei hoje que se Deus me dissesse algo, eu iria dizer: sim, eu preciso conhecer Because essa voz, I only heard thunder. porque eu só ouvi trovão. Beloved, we need to hear the Father's voice. Amados, nós temos que ouvir a voz de Deus. What if the Father is talking out loud a lot, E se o Pai estiver falando alto, em voz alta, muitas vezes, and all we're hearing is thunder? e a única coisa que a gente escuta é trovão? There's thunderstorms going on throughout the earth Existem tempestades acontecendo ao redor da Terra, all the time. sempre. It's estimated by scientists Os cientistas dizem, eles that estimam, there's 100 lightning strikes every second. que existem 100 raios 100 raios que acontecem cada segundo. And seemingly every lightning strike produces a thunder. E todas as vezes que há um raio, isso produz também um trovão. Do you know that every time the word thunder is used in the Bible, E você sabia que todas as vezes que a palavra trovão é usada na Bíblia, it's either God speaking é Deus falando or God bringing a message? ou é Deus trazendo uma mensagem? The word thunder is never used in the Bible for a natural thunder. A palavra trovão nunca é usada na Bíblia como um trovão natural. And scientists say there are 100 thunders going on every second. E os cientistas dizem que existem 100 trovões acontecendo a cada segundo. What if God means something different than we think E se- by these thunders? E se Deus está fazendo algo diferente com esses trovões, algo diferente do que a gente What if pensa? some of them are actually the voice of the Father? E se alguns desses trovões são realmente a voz do Pai? I want to hear his voice. Eu quero ouvir a voz dele. I want to know him as Father. Eu quero conhecê-lo como It's Pai. not okay Não é if I'm a ok. child of God Se eu sou uma criança God's de doing Deus, things, Deus está fazendo and God's coisas, saying things, Deus está falando coisas, and I can't hear e it eu não posso ouvir, because I'm just childishly simplistic porque eu sou simples, eu sou uma criança. and I just want what I want for myself. E eu quero apenas o que eu quero para mim mesmo. You're made to not only be children, Você foi feito para não ser apenas but to crianças, be sons. mas para serem filhos. You gotta know his Você voice. tem que conhecer a voz This is dele. critical. Isso é algo crítico. There's about to be an explosion of thunders through the church. Vai haver uma explosão de trovões na igreja. Jesus said in that day, Jesus disse naquele dia, many muitos will say, "Did we not prophesy in your name?" dirão, mas nós profetizamos em seu nome. They're talking about accurate prophecy. Eles estão falando de profecias que realmente eram certas. Inaccurate prophecy is not
prophecy. Profecias erradas não são profecias. And Jesus will say, yes, you did, E Jesus vai dizer, sim, você fez. but I never knew you. Mas eu não te conheci. Intimacy. Intimidade. Intimacy. Intimidade. God wants you closer than you want to be. Deus te quer mais perto do que você quer. He's not angry. Ele não está bravo, He's full of joy. cheio de alegria. But you were made to be much closer. Mas você foi feito para estar muito You were mais made perto. to be part of His kingdom eternally. Você foi feito para ser parte do You reino were dele made to be eternamente. sons and daughters Você of the foi Most feito High God. para ser filhos e filhas do Deus Altíssimo. Time you know His voice. E é tempo de você conhecer a Recognize voz his dele, voice. reconhecer And a voz though dele. everyone else is hearing thunder, E mesmo que todos estejam ouvindo you're trovões, saying, no, I think this is the heart of God. você está being dizendo, não, eu acho que esse é o coração de released. Deus. And recognize His voice. Você reconhece a sua I voz. wanted to stir in you a desire, Eu quero começar dentro de você um desejo, not just for a prophecy, não somente para not profecia, just for a fresh thunder in não your life, somente para uns trovões na sua vida, but to know the Father, mas para conhecer o Pai, to know His heart, conhecer o coração dele, that you can be at peace with Him. para que você possa ter paz com You can ele bring others into the peace of God. e que você possa trazer outros para essa paz de Deus. This place in the middle of the whirlwind, Esse lugar no meio da tempestade, this do vendaval. place of the affections of God as a Father. Esse é o lugar das afeições de Deus como Pai. Let's all stand. Vamos se colocar de pé. You know, there's so much going on Tem tanta coisa acontecendo in politics, economics in the earth. na política, na economia, na terra. And there's crisis after crisis, and it's going to increase. E tem crise após crise e essas crises vão apenas aumentar. And more people E mais pessoas will be seeking God vão buscar Deus so that they can get their lives fixed, para que eles possam consertar suas vidas, so that they can feel safe, para que eles possam se sentir salvos, so that they can protect their wealth and their investments, para que eles possam proteger sua riqueza, seus investimentos, so they can come up with the new idea, the new app that will get a whole bunch of money. para que eles possam criar uma nova ideia, um novo aplicativo que vai criar muito dinheiro para eles. People are seeking God for these As things. pessoas estão buscando a Deus por essas coisas, To try to fulfill their own dreams. para tentar cumprir os seus próprios sonhos. Most of it has nothing to do with God and His kingdom. E a maioria deles não tem nada a ver com Deus e o seu reino. Not a thing. Nada. In many ways, in the church, De muitas maneiras na igreja, we're creating a virtual reality for people. nós estamos criando uma realidade virtual para as pessoas. The way we're doing the church, A maneira que nós fazemos a igreja. and it just blinds the eyes of people to the true and living God. Isso cega os olhos das pessoas a respeito do único Deus verdadeiro. God's a father, Deus é Pai. and He's a good father. Ele é um bom Pai. The scripture says that all the families on earth derive their name from God. A Bíblia diz que todas as famílias na terra têm o seu nome vindo de Deus. See, your name, your identity, O seu nome, a sua identidade, it traces back to God the Father. ela vai de volta para Deus, o Pai. Most people are just trying to figure out what to do A maioria das pessoas estão tentando descobrir o que fazer, because they don't know who they are. porque não sabem quem são. God wants you to know who you are. Deus quer que você saiba quem você é. When you know who you are, Quando você sabe quem você é, you'll know what to do. você vai saber o que fazer. He wants to help you reorder your life, Ele quer te ajudar a reorganizar a sua vida. to actually not just know about Him as Father,
para não saber apenas a respeito dele como um pai, but to know him, mas para conhecê-lo, to interface with God himself. para ter essa intimidade You com were made Deus. for this. Você foi feito para You isso. were saved for this. Você foi salvo para isso. Don't be satisfied with just a little bit of Jesus. Não fique satisfeito com apenas um pouquinho de Don't be Jesus. satisfied with just a little bit of the Father. Não fique satisfeito com apenas um pouco do We Pai. need to draw near to him Você tem que se aproximar dele, so we can hear him para que você possa escutá-lo and learn of his heart and his ways. e aprender mais do seu coração. I want to invite you Quero te convidar, as a people, anyone who's here, como povo, todos que estão aqui, to commit to be a people who know the Father. para fazer esse compromisso de ser um povo que conhece o Pai. Don't pretend that you already know it. Não finge que você já sabe, já That's one of the conhece. easiest ways to keep from knowing the Father, Essa é uma das maneiras mais fáceis de não conhecer o Pai. is to pretend that you already know it. É você fingir que você já conhece. I want to invite you Quero te convidar to be a people who know the Father. para ser um povo que conhece o Pai. If you want to be that, Se você quer ser isso, I just want to do a simple prayer for all of you who quero do. fazer uma simples oração para todos vocês que querem. Would you just step up to the front? Vocês podem vir até a frente. If you say, I want to be a part of a people who know and manifest the Father. Se você diz, eu quero ser parte do povo que That conhece my e manifesta church o would Pai, manifest the Father. a minha igreja vai manifestar o The Pai. voice of the Father would come through my people. Que a voz do Pai venha através do meu povo. If that's you, just come on up. Se é você, venha até a frente. Just come on up here to the center. Podem vir mais perto, vem aqui mais pro meio. So I want to stand down with you Então eu vou ficar aqui juntamente com vocês. and just face the Father. E vamos louvar o Senhor. And I just say today, E eu digo hoje, Father, here we are. Pai, aqui nós estamos. We're your people. Somos seu povo. We want to know you and manifest you. Queremos te conhecer e te manifestar. And I commit myself to agree with these standing here E eu comprometo a mim mesmo, junto com essas pessoas that aqui, we would be the church Que to nós- manifest your name. que nós sejamos a igreja que manifesta o seu nome. The name Jesus O nome de as Jesus, the Son of God. como Filho de Deus. The name Father O nome Pai, as the true Father of His church. como o Pai verdadeiro da igreja. We want to be a family of God. Nós queremos ser a família de Deus. We want to walk as a family of God. Queremos andar como família de Deus. Thank you. Obrigada. Lord, we want to recognize your voice. Senhor, queremos reconhecer a sua voz. We don't want to just say, oh, it thundered, Não queremos dizer que nós ouvimos trovões, when it was actually you talking. quando era a sua voz. We commit our lives. Comprometemos a nossa vida. I ask you for these standing here, Te peço por esses que estão aqui, for encounters with you every day. por encontros com você todos os dias. Just like Jesus the Son had, Assim como Jesus, o Filho, tinha, where he only did what you were doing. onde ele só fazia o que o Senhor He fazia. was encountering you every day. Ele estava te encontrando todos os dias. I want to be a part of a people who encounter you every day. Eu quero ser parte de um povo que te encontra todos os dias. And I believe for that. E eu creio nisso. For families, Nas famílias, for marriages, os casamentos, for the lonely and the singles, para aqueles que são solteiros, aqueles que estão sós. that we would be one family Que nós possamos ser uma família, with one heart, com um coração, one mind. uma mente. You as our Father, E você como nosso Pai, all of our days, todos os dias. all of our days. Todos os dias. Good Father.